Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui e vamos começar falando de Santos e Fortaleza. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Botafogo, jogando fora de casa. Já o Fortaleza venceu por 1-0 o Flamengo jogando em casa. O Santos está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza está na 18ª colocação. Está 5 pontos atrás do Santos na classificação. Tenta uma vitória para reduzir a diferença para 2 pontos. O Santos vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence o Fortaleza na Vila Belmiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo de 6 pontos para as duas equipes. Partida que vai marcar o reencontro do Vojvoda com Fortaleza. Pelo Vojvoda ter trabalhado com esse elenco do Fortaleza até pouco tempo, acredito que isso pode servir de vantagem para o Santos. Eu vou de Santos para esse confronto, 1-0 gol do Guilherme. Agora vamos falar de Cruzeiro e Vitória. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 0-0 contra o Palmeiras, jogando fora de casa. Já o Vitória perdeu de 1-0 do Corinthians jogando em casa. O Cruzeiro está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Palmeiras, que é o líder da competição. Já o Vitória está na 17ª colocação. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Cruzeiro vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Em vez de mais 6 jogos sem saber como a derrota no Mineirão na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória precisa se recuperar após ter perdido em casa no último jogo. Vai ter que se sobressair em meio a 9 desfalques. Enfrenta um Cruzeiro que precisa ganhar para se manter cada vez mais vivo na briga pelo título. Vou numa vitória e numa boa atuação do Cruzeiro para esse jogo. Eu vou de 3-0 Cruzeiro. Hoje Caio Jorge, Matheus Pereira e Lucas Romero. Agora vamos falar de Mirassol e Botafogo. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Sport jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 2-2 contra o Santos jogando em casa. O Mirassol está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Botafogo está na 7ª colocação. Tenta uma vitória para entrar no G5 do Campeonato Brasileiro. O Mirassol vem para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 4 vitórias consecutivas na competição. E vem de mais 15 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Mirassol que vem numa ótima sequência de vitórias e que vem embalado dentro do Brasileiro. Do outro, um Botafogo que vem alternando entre altos e baixos nas últimas rodadas. Vou de Mirassol para essa partida, 1-0 gol do Renato Marques. Agora vamos falar de Flamengo e Sport. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Fortaleza jogando fora de casa. Já o Sport perdeu de 2-1 do Mirassol jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve classificação na Libertadores contra o Racing. Já o Sport teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo está na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para assumir a liderança. Já o Sport está na 20ª colocação. Não tem como sair da lanterna e muito menos da zona de rebaixamento nessa rodada. Mas o Sport tenta vencer para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Flamengo veio para essa partida invicto jogando em casa no Campeonato Brasileiro. E de 9 jogos sem saber como a derrota no Maracanã na temporada. Já o Sport vem de 7 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. E de mais 6 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Sport vem em crise, lanterna da competição, vai vir para essa partida sem técnico. Com todo respeito, é uma partida para o Flamengo vencer e convencer. Eu vou de Flamengo para essa partida, 4-0. 2 gols de Arrascaeta, um de Léo Pereira e um de Luiz Araújo. Agora vamos falar de Corinthians e Grêmio. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 Vitória jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 3-1 Juventude jogando em casa. O Corinthians está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio está na 11ª posição. Os dois times tentam uma vitória para subir posições.
O Grêmio vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. E vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2018 não vence o Corinthians. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vai ter os desfalques do Ranieri, José Martinez e Breno Bidon no meio de campo? Sim, mas mesmo com o desfalque desses 3 jogadores, eu ainda acredito que o Corinthians vai aproveitar o fator mando de campo e vai vencer o Grêmio nessa partida. Eu vou de Corinthians, 1-0, gol do Yuri Alberto. Agora vamos falar de Ceará e Fluminense. No primeiro jogo que os dois times fizeram no meio de semana em partida atrasada do Brasileiro, o Fluminense venceu por 1-0 no Maracanã. O Ceará está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento. Já o Fluminense está na 6ª colocação. Tenta uma vitória para entrar no G5. O Ceará vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a vitória. 23 derrotas seguidas. Já o Fluminense vem de 3 jogos sem saber o que é vencer como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fluminense vem devendo vitórias como visitante no comando do Zubeldia? Sim, mas pela má fase que o Ceará vem atravessando nos últimos jogos, acredito que o Fluminense pode se aproveitar disso e sair com 3 pontos dentro do Castelão. Eu vou de Fluminense para essa partida, 2-1. Hoje John Kennedy e Lima para o Fluminense, e para o Ceará eu vou no gol do Paulo Baia. Agora vamos falar de Bahia e Bragantino. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, perdeu de 2-0 do São Paulo, jogando fora de casa. Já o Bragantino perdeu de 3-0 do Vasco, jogando em casa. O Bahia está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para se manter no G5. Já o Bragantino está na 12ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Bahia vem para essa partida vindo de 4 vitórias consecutivas na Fonte Nova. Já o Bragantino vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro, vem de mais 10 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa na competição. E o Bragantino que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Bragantino nunca venceu o Bahia na Fonte Nova. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Estreia do Wagner Mancini no comando do Bragantino. Os jogadores precisam dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Precisam mostrar serviço na estreia do novo treinador. Mas acredito que inevitavelmente o Bahia vai vencer esse jogo. Eu vou de Bahia para essa partida, 2-0. Hoje Michel Araújo e Thiago. Agora vamos falar de Juventude e Palmeiras. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do Grêmio, jogando fora de casa. Já o Palmeiras empatou em 0-0 contra o Cruzeiro, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve classificação na Libertadores contra a LDU. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. Já o Palmeiras está na 1ª colocação. Tenta uma vitória para se manter na liderança. O Palmeiras vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2007 não perde do Juventude. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Palmeiras vai vir empolgado após ter conseguido a maior virada da história da Libertadores no meio de semana. Enfrenta um Juventude que é o vice-lanterna da competição. Enfrenta um Juventude que venceu apenas um dos últimos 5 jogos que fez em casa no Brasileiro. Vou numa vitória e numa boa atuação do Palmeiras em Caxias do Sul. Eu vou de 3-0 Palmeiras, 3 gols do Vitor Roque. Agora vamos falar de Internacional e Atlético Mineiro. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Fluminense, jogando fora de casa. Já o Atlético Mineiro venceu por 1-0 o Ceará, jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Mineiro teve classificação na Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Já o Internacional teve a semana inteira livre para trabalhar. O Internacional está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Mineiro está na 13ª. Os dois times tentam uma vitória para abrir cada vez mais distância da zona de rebaixamento. O Internacional vem para essa partida 3 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Atlético Mineiro vem de 3 jogos sem saber como a derrota na temporada. E vem de mais 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Atlético Mineiro que vem empolgado após a classificação para a final da Sul-Americana, mas que por outro lado ainda não fez pontos jogando como visitante no segundo turno. Do outro, o Internacional que precisa se reabilitar após ter perdido os 2 últimos jogos. O de Inter para essa partida, 2-0. Hoje Alan Patrick e Luiz Otávio. Agora vamos falar de Vasco e São Paulo. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-0 o Bragantino, jogando fora de casa. Já o São Paulo venceu por 2-0 o Bahia, jogando em casa. O Vasco está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro.
Já o São Paulo está na 9ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para encostar no G7. O Vasco vem para essa partida vem de 4 vitórias seguidas no Brasileiro, vem de 5 jogos sem saber como a derrota em casa e vem de 3 vitórias consecutivas jogando em São Januário. Já o São Paulo vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2021 não vence em São Januário. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vasco vem num momento melhor? Sim. Vem de boas atuações nas últimas rodadas? Sim. Mas pelo São Paulo ter voltado a vencer no último jogo, eu acredito que o São Paulo vai vir com um novo ânimo para essa partida. E ainda mais por ser um confronto direto. Eu vou de São Paulo para essa partida, 1-0, gol do Ferreirinha. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!